coração, e eu me senti muito ministrado pelo Senhor em compartilhar a palavra que eu ministrei no culto de jovens ontem, a ministrar para toda a igreja no dia de hoje, amém? Nós estamos debaixo de uma direção, a direção que nós temos, que nós recebemos da nossa liderança esse ano, como visão de trabalho, se chama o Reino Imparável, amém? Ano passado nós vivemos um ano do despertar sobrenatural, e de fato Deus despertou a igreja, de fato Deus fez grandes coisas, coisas poderosas, Ele salvou muita gente, curou, libertou, sarou, restaurou, Ele operou muita coisa boa e maravilhosa na vida de muita gente, aqui dentro da igreja e fora das quatro paredes, operou nas células, operou no trabalho, nas escolas, e Deus Ele fez grandes coisas no ano passado, através desse grande despertar sobrenatural. Mas o Senhor não nos desperta sem propósito, Deus não nos desperta para que a gente só simplesmente fique ali parado. Por isso esse ano Deus deu a direção para a nossa liderança, que esse é o ano do reino imparável. Nós já estamos despertados no sobrenatural, cheios do fogo e do Espírito Santo, mas agora nós vamos avançar com esse reino que sempre cresce, amém? Queridos, o texto diz: o seu reino sempre crescerá, e haverá completa paz, ele governará com justiça e retidão, perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça, amém? Eu vou ler mais uma vez: o seu reino sempre crescerá, e haverá completa paz, ele governará com justiça e retidão, perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Coloque a sua Bíblia do lado, feche os seus olhos e vamos orar, amém? Você que veio buscar ao Senhor, você que veio para cá, de repente saiu de casa dizendo assim: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra, muda a minha vida, muda a minha história. Queridos, esse é o momento mais importante do culto, que é a palavra do Senhor. Então eu quero te convidar para você deixar de lado um pouquinho essa pessoa do seu lado, para você se conectar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus eu quero te louvar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de nós estarmos reunidos como igreja nessa noite. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que essa palavra encontre terra boa no coração da igreja, que ela cause mudança, que ela traga avivamento, que ela cause restauração, que ela venha impactar a vida de todos aqueles que a ouvirem, Pai, no nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como eu falei, ontem eu ministrei essa palavra no culto de jovens. Você jovem que estava aqui ontem, você vai ter o privilégio de ouvir mais uma vez, e se de repente você deixou passar algo, agora é o momento para você absorver 100%, amém? Queridos, o título da nossa mensagem é o reino imparável. Repita comigo: o reino imparável. No decorrer de toda a história da humanidade, muitos reinos, dinastias, se levantaram em toda a história da humanidade. Nós tivemos o Império Romano, que é um dos mais conhecidos, o egípcio também, que é um dos mais conhecidos, nós tivemos grandes dinastias, nós tivemos o Império Babilônico, enfim, muitos impérios. Entraram reis para governar através do sistema monárquico, só que isso parou na grande maioria do planeta. E hoje, qual é o sistema? O sistema político que governa as nações. O fato é que, no decorrer de toda a história, até agora, muitos reinos se levantaram, muitos reinos cresceram, muitos reinos conquistaram os seus inimigos, subjugaram os seus inimigos. Só que por mais poderoso que esse reino tenha sido no passado, ele caiu, ele sucumbiu, ele parou. Mas nós não viemos aqui para falar desses reinos. Nós viemos para falar de um reino que, não importa o que aconteça, ele nunca vai parar de crescer, amém? E esse reino é o reino de Deus. Quando falamos do reino imparável, nós estamos falando do reino de Deus, um reino, queridos, que verdadeiramente é imparável, amém? Mas, de repente, você pode gerar uma dúvida no seu coração e perguntar: Winkley, o que é
o reino de Deus? Queridos, o reino de Deus é o governo soberano de Deus, exercido pela sua autoridade, poder e vontade sobre toda a criação, e de maneira especial, sobre a vida de todos aqueles que se submetem a ele. Não se trata, queridos, de um território físico, mas de um reino espiritual, vivo e dinâmico, que se manifesta onde Deus reina, governa e transforma os corações. Essas são as características do reino que nós vamos falar essa noite. E lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 em diante diz: um dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, começou aqui neste lugar, ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Eu vou repetir: o reino de Deus está entre vocês. Agora eu quero que você aí dê uma volta de 360 graus, olhe para esses irmãos lindos e maravilhosos ao seu lado. Olhe, querido, olhe, pode olhar. Vamos fazer uma palavra dinâmica aqui, amém? Aí você vai dizer assim: uau. Não, você está com fome, depois você passa no Pascoff e diga assim: uau, o reino de Deus está no meio de nós. Amém, aplauda Jesus, aleluia. Então, queridos, de acordo com o que Jesus falou, o reino está dentro das pessoas, no coração de todos aqueles que o amam e decidem servir a Ele. Isso são as palavras de Jesus, de acordo com Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, queridos. E se o reino de Deus está em nós, nós temos a responsabilidade de representar este reino por onde nós formos. Se o reino de Deus está em mim, eu tenho a responsabilidade de onde eu for, não importa o que eu fizer, eu tenho que representar o reino de Deus. Isso significa que eu vou chegar aqui na igreja, como igreja, no ajuntamento dos irmãos, eu vou representar o reino de Deus aqui neste lugar, mas também significa que quando eu estiver fora dessas quatro paredes, longe de todos vocês, eu tenho que continuar representando este reino, levando este reino. Isso também significa que quando eu viajar, estiver longe do pastor Atilano, por exemplo, onde ninguém está me vendo, onde o meu pastor não está me vendo, onde os meus amigos e os meus irmãos não estão me vendo, onde o meu líder de célula não está me vendo, aí eu também tenho que representar esse reino. Porque o reino não é do pastor, o reino não é do Inclay, o reino não é do líder de célula, o reino é de Deus, e é Ele que nós devemos representar, amém? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: pois foram escolhidos pelo próprio Deus, vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus, tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão. Em outras versões fala do reino do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a minha e sua responsabilidade, nós somos representantes desse reino tão precioso, tão maravilhoso, tão poderoso, que vai continuar crescendo por toda a eternidade, amém? Este reino eterno, queridos, que antes ficava fora do tempo, do espaço e da matéria, agora ele foi expandido, agora ele começou a crescer. Deus fez isso, ele foi expandido por Deus. Deus criou o universo, e tudo o que passou a existir, agora passou a existir dentro do tempo, do espaço e da matéria. Aquilo que antes era um reino espiritual, agora Deus expande ele e faz ele também ser material, amém? Deus não transforma o espiritual para o material, não é isso que eu estou dizendo, mas Deus está expandindo aquilo que era eterno, aquilo que era espiritual. Agora Deus cria a humanidade, Deus cria o universo, Deus cria as estrelas, Deus cria as galáxias, Deus cria os planetas, Ele cria toda essa vastidão do universo, e dentro dessa criação, sabe o que Ele faz? Lá em Gênesis 1, como fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus, ele cria toda a vastidão, toda a imensidão desse universo. E lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe
nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano tornou-se ser vivente. Deus, Ele criou o universo, Ele criou os planetas, Ele na terra, e da terra Ele vai lá e cria e forma o homem. Depois que o homem estava moldado e formado, Ele vai, sopra o seu fôlego de vida no homem, o homem passa a viver, e a partir daquele momento, Deus também faz uma coisa incrível, Ele planta o seu reino no coração de Adão. Ele disse assim: Adão, você vai governar sobre todas as coisas, você vai governar sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam, que caminham sobre a terra, sobre os peixes do mar. Governe. Isso é o quê? É reino, queridos. Deus já está plantando o princípio do reino dele na vida de Adão. Só que, o que acontece? Vocês sabem, o homem pecou. Satanás entra no jardim, ele engana Eva, ele consegue seduzir e persuadir Eva, engana ela, faz com que ela peque, e leva também o homem a pecar. O homem pecou, e por conta do pecado, o homem é separado de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos, estão separados, estão afastados da glória de Deus. Por conta do pecado, houve uma grande separação entre Deus e os homens. O tempo foi passando, Adão e Eva foram gerando filhos, os seus filhos foram gerando filhos, os filhos dos seus filhos foram gerando filhos, e uma coisa muito ruim acontece. A Bíblia diz que, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então, o que aconteceu? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso, queridos, lhe cortou o coração. A expressão, eu estou de coração partido, é simplesmente colocada quando alguém está em uma profunda tristeza. Então Deus, Ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e Ele ficou profundamente triste. Mas o que acontece no meio de toda aquela geração corrupta, que pecou, que se afastou, no meio de todos aqueles homens que tinham o pensamento e o coração mau? Existe um homem que a Bíblia vai dizer, lá no livro de Gênesis, que ele andava com Deus. O nome desse homem era Noé, e a Bíblia diz que Noé achou favor aos olhos do Senhor. No meio daquela geração que foi crescendo e ficando cada vez mais mal, Deus vai lá e planta o seu reino no coração de Noé. Isso é muito poderoso. Agora a gente avança mais um pouquinho nessa linha cronológica, e a gente vai lá quando o povo já está formado, quando Israel estava sofrendo a humilhação da escravidão no Egito. Todo o povo de Deus estava há 400 anos sendo escravo do povo egípcio, sofriam maus tratos, trabalhavam muito pesado, muito provavelmente eram mal alimentados, sofriam opressões, represárias. Mas no meio desse quadro, Deus vai lá mais uma vez e planta o reino dele no coração de Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Imagina comigo, toda uma nação sendo escrava de outra nação, sendo submetido a trabalhos forçados. Muito provavelmente não existia esperança, ou a esperança era muito pouca. Na verdade, eu acredito que a esperança existia no meio deles. Por quê? Porque eles clamavam.
Eles queriam ser libertos, mas como fazer? O povo estava enfraquecido, o povo estava sendo subjugado. E Deus levanta um homem, Moisés, e planta o seu reino no coração desse homem, para uma missão muito poderosa, libertar toda a nação de Deus. Moisés se achava incapaz, Moisés se achava indigno dessa obra, dessa missão, mas mesmo assim Deus vai lá e o capacita. E vocês conhecem a história. Moisés conseguiu convencer o povo, reunir o povo, desafiou o faraó, saiu do Egito, operou grandes sinais e maravilhas diante de todo o povo, conseguiu conduzir durante 40 anos aquele povo pelo deserto. Inúmeras situações. Moisés poderia ter desistido, mas ele sabe quem o chamou. E o povo, queridos, herdou a terra. O povo herdou a terra. Agora, a gente adianta um pouquinho mais nessa linha cronológica. Quando Israel vivia um período conturbado de transição entre juízes e a monarquia, marcado por um grave declínio espiritual, o sacerdócio estava corrompido. É aquela história dos sacerdotes Ofni e Finéias, que eram filhos do sumo sacerdote Eli. Os rapazes, eles eram sem vergonhas. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles comiam, pegavam a carne que era separada para o sacrifício, e eles comiam essa carne. E as moças que trabalhavam no templo, trabalhavam ali em toda aquela cerimônia, eles iam lá e mantinham relações com elas. E tudo isso o pai deles sabia, e não fazia nada. Então era nesse quadro que agora o povo de Israel se encontra. E além de tudo isso, ainda tinha a opressão dos filisteus. E no meio de toda essa crise, Deus vai lá mais uma vez e planta o seu reino no coração de Samuel. Amém? Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10 e 11, a palavra diz: veio o Senhor, colocou-se de pé e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E a minha oração é para que o Senhor chame você no meio da noite, para que Ele chame você durante o seu dia, quando você estiver fazendo qualquer coisa, e Ele fale para você, e você responda: Senhor, fala que o teu servo ouve. E a minha oração é para que Deus fale para você: eu farei em Óbidos grandes coisas, que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que ficarem sabendo. Porque quando Deus faz isso, começa a ter uma grande mudança na nação de Israel. E a minha esperança é que quando Deus começar a fazer, haja uma grande mudança em toda a cidade de Óbidos. Aleluia. Agora a gente avança mais um pouquinho nessa nossa linha cronológica. Quando o povo de Israel vivia um momento de crise de liderança, instabilidade política e grande vulnerabilidade militar, marcado pelo declínio do reinado de Saul, Deus vai lá mais uma vez e planta o seu reino no coração de Davi. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e 13. Jessé mandou chamá-lo, ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aleluia. No meio de uma grande crise, Deus foi lá mais uma vez e plantou o seu reino no coração de mais um que estava disposto, queridos. Avançando mais um pouco, em aproximadamente 740 a.C., o reino de Judá vivia um momento crítico de crise espiritual, idolatria, injustiça social e grave ameaça militar. E mais uma vez, o nosso Deus vai lá e planta o seu reino no coração de Isaías. Amém? Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante, a palavra diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. As abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes,
Os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E a gente adianta mais um pouco o versículo, a gente vai para o versículo 8, e Isaías diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. Essa foi a reação de Isaías diante da glória, diante do poder, diante da majestade, mas também diante do chamado de Deus para aquela geração. E você? Hoje, nessa noite, eu acredito muito forte no meu coração que Deus está falando a mesma coisa. Ele está dizendo para a cidade de Óbidos: a quem enviarei? Quem há de ir por nós na cidade de Óbidos? E que a minha e a sua resposta nessa noite seja a mesma resposta de Isaías naquela geração. Que eu e você venhamos abrir a nossa boca e dizer: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos. Senhor, se o Senhor tiver de usar alguém em Óbidos, que seja eu. Senhor, se o Senhor tiver que usar alguém na nossa geração, que seja eu. Porque o reino de Deus não vai parar. Se você não estiver disposto, Ele levantará alguém que esteja. Aleluia. Queridos, adiantando mais um pouco, o tempo vai passando. O tempo vai passando. Mais de 700 anos depois, este reino foi plantado no coração de um homem cujo nome era João. João, por sua vez, pregava nos desertos dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O reino já estava plantado no coração de João, e agora a pregação dele era: ei, se arrependam, arrependam-se, venham ao Senhor, se prostrem em arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Enquanto João pregava, e enquanto João batizava, algo extraordinário acontece. Agora, diante de João, aparece um homem, cujo nome era Jesus, e esse Jesus é o Senhor do reino. Ele apareceu. Agora, queridos, a parada é com o mestre. Agora o negócio é com Jesus. Ele está na parada, Ele está no centro de todas as coisas. Ele entra no cenário e começa a fazer o quê? Ele começa a plantar o reino no coração dos homens e na terra. Aleluia. Jesus começa a manifestar o reino de Deus na terra. Ele chama pecadores ao arrependimento. Ele cura os enfermos, Ele põe em liberdade os oprimidos, Ele anda sobre as águas, Ele multiplica pães e peixes. Enquanto faz tudo isso, Ele chama 12 homens distintos. Um não tinha nada a ver com o outro. Ele ensina esses 12 a amar o seu próximo, ensina esses 12 a viver de acordo com a vontade do Pai, a amar o Senhor do reino. Com o tempo, esses 12 se tornam dezenas. O tempo passa e essas dezenas se tornam centenas. O tempo continua passando, essas centenas se transformam em milhares. E o tempo vai passando, e esses milhares se transformam em milhões e milhões e milhões, espalhados por todo o planeta, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, e que em breve Ele voltará para nos buscar, para nós estarmos para sempre com Ele, no céu de glória. Amém, queridos? Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, diz: não, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Olha, queridos, a promessa do Senhor deste reino. Ele veio, Ele ensinou a amar a Deus, Ele ensinou a amar ao próximo, Ele ensinou a perdoar, Ele chama pecadores ao arrependimento, Ele transforma vidas, Ele faz sinais e maravilhas, milagres, prodígios, para que todos aqueles que estão ouvindo e vendo, creiam que Ele é o Cristo. Só que Ele precisou ir,
Ele foi para o céu, ele voltou para casa, mas ele não voltou simplesmente por voltar. Ele fala de acordo com a palavra que ele foi em uma missão. Ele foi preparar lugar, ele foi preparar uma morada para mim e para você. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele não nos deixou sozinho, que ele não nos deixou órfãos. Ele disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito da verdade, e ele estará com vocês todos os dias até a consumação do tempo. Queridos, o tempo está passando, ele está terminando de preparar lugar, e ele em breve voltará para buscar a mim e a você, e essa tem que ser a nossa esperança, porque o Senhor deste reino, que não para nunca, está para voltar, para buscar todos aqueles que o amam. Aleluia! E agora, Winkley, diante de todas essas verdades, o que eu devo fazer para fazer parte deste reino? Queridos, primeiro, creia em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz assim: se com a boca você confessar e em seu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeiro passo para eu fazer parte desse reino é crer que Jesus Cristo é o Senhor. Crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, e recebê-lo em seu coração, é apenas o primeiro passo para fazer parte desse reino imparável. Primeira coisa que todo ser humano precisa fazer é crer em Jesus. E não somente crer, receber, confessar com a sua boca. A Bíblia diz: se você crer, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração. Existem pessoas que dizem: não, eu não preciso desse negócio de igreja, eu não preciso estar no culto todo domingo. Eu tenho Jesus no meu coração desde que eu nasci, eu sou um homem, eu sou uma mulher de muita fé, eu não preciso disso. Mas a palavra de Deus diz que até os demônios creem, queridos, e tremem. Eu preciso crer, mas eu preciso confessar, eu preciso dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que Tu és o Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor, vem ser o meu dono, vem ser o Senhor da minha vida. Esse é apenas o primeiro passo. E o segundo, queridos, se arrependa dos seus pecados. Lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, diz assim: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, repita comigo, de toda injustiça. Esse é o nosso Deus, queridos. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Como eu falei ontem, não importa o quão longe você andou afastado de Deus, Ele te chama para perto hoje. Ele te chama para viver com Ele hoje. Ele não quer, desculpe o que eu vou falar, mas Ele não quer ouvir da minha e da sua boca, eu ou você dizer assim: não, mas eu estou muito novo, eu quero curtir um pouco mais a minha vida, tem muita coisa para fazer, tem muita festa para ir, tem muita cachaça para beber, tem muito carnaval para participar. Não é isso que Ele quer ouvir. Ele quer ouvir um sim da sua boca hoje. Hoje. Porque Ele não hesitou em assumir o meu e o seu lugar quando foi preciso pagar um preço. Amém? Queridos, o arrependimento faz parte da vida de todos aqueles que entendem a mensagem do verdadeiro Evangelho. A principal pregação de Jesus era um convite ao arrependimento. A principal pregação de Jesus era um convite ao arrependimento. Jesus, quando Ele curou, quando Ele libertou, uma das coisas que Ele falava era assim: olha, vai e não peques mais. Convite ao arrependimento. Nós precisamos entender isso, queridos. De repente, você entrou aqui na igreja, se achando indigno, achando que a sua vida não tem mais sentido, que você não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: Deus faz nova todas as coisas. Jesus faz nova todas as coisas. Ele pega o abatido e o oprimido e Ele restaura. Ele pega aquele que era comparado como um trapo de imundície e coloca entre os príncipes dessa terra.
Ele pega um homem perdido, ele dá direção, chamado e propósito. Ele pega a mulher perdida, ele dá uma vida plena na sua presença. Não despreze o amor de Jesus nem um único dia. Terceiro passo, queridos, busque viver uma nova vida. Amém? Não basta só ter arrependimento, é preciso mudar radicalmente o seu estilo de vida. Não adianta se arrepender hoje e amanhã estar do mesmo jeito. Não adianta ouvir uma palavra poderosa de confronto e dizer: Senhor, eu me arrependo hoje, mas amanhã voltar para o vício, mas amanhã voltar para o adultério, mas amanhã voltar para a prostituição, voltar para a mentira e voltar para o engano. Precisa mudar o estilo de vida, precisa viver uma nova vida. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Provérbios capítulo 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus nos chama, queridos, para viver uma nova vida a partir de um encontro com Jesus. Jesus faz nova todas as coisas, Ele renova o nosso coração, para que possa plantar o seu reino em nossa vida. Nesta nova vida, existe um tesouro escondido de segredos de intimidade, de comunhão e relacionamento. E só quem decide viver para Cristo encontra esse tesouro. Não é para qualquer um, não. É para aqueles que decidem viver para Jesus. A Bíblia diz que dos dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Sabe o que isso significa? Que eu tenho que lutar contra o meu pior inimigo, que sou eu. Eu tenho que lutar contra os meus desejos, contra as minhas vontades, contra os meus prazeres, contra a minha vontade de pecar, de ir lá fazer aquilo que entristece o coração de Deus. Eu tenho que lutar contra o meu ego, contra o meu eu, contra o meu orgulho, todos os dias, para me apoderar deste reino maravilhoso. Porque muitas vezes a gente põe a culpa no diabo. Eu menti, a culpa é do diabo. Eu pequei, eu pisei na bola, não, a culpa é do diabo. Fiz besteira, não. O pastor, foi o Satanás. Aí, posso imaginar o pobre coitado. Nós precisamos entender, você precisa entender, eu preciso entender que o meu maior inimigo, querido, sou eu. Satanás ele luta, ele peleja sim, para nos levar para o inferno, sim. Nós temos uma batalha acirrada com ele, temos, mas tem o nosso eu. E Jesus não pode reinar quando o eu está no trono. Jesus ele nunca vai poder reinar na sua vida se você não tirar o teu eu desse trono no teu coração, para que Jesus possa sentar. E quarto, queridos, esse aqui é muito poderoso. Não pare de avançar. Repita comigo: não pare de avançar. Amém. O reino de Deus é imparável. Nós também precisamos ser, queridos. Deus nos chamou para viver a intensidade, mas também nos chamou para viver com constância. Ele me chamou para eu viver aqui, uma vida de intimidade, de comunhão constante, não uma montanha russa espiritual. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou legal, mas amanhã eu não estou. Hoje eu estou espiritual, mas amanhã eu não estou. É constância, queridos, constância. Não podemos queimar hoje e estar apagados amanhã. Não podemos fluir hoje, mas amanhã estarmos parados, queridos. Nós não podemos estar avivados hoje e amanhã estarmos frios. Nós não podemos estar apaixonados por Jesus hoje, mas amanhã está desviado.
tem que ser todos os dias, ou até Jesus voltar. Todos os dias, ou até Jesus voltar, queridos. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que melhor é o final das coisas do que o início delas. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Não é como você começa que define a sua caminhada com Cristo, mas a maneira que você decide terminá-la. Não é como você começa, mas é como você termina que define a sua caminhada com Jesus. Nós sabemos, queridos, que a vida de ninguém é fácil. Nós temos muitas ocupações, é trabalho, é família, é escola, faculdade, negócios, projetos pessoais e muitas outras preocupações. Mas nós precisamos entender que, apesar de tudo isso, Deus nos chama para esse reino, para fazer parte desse reino, um reino que sempre crescerá. E se nós pararmos, nós vamos ficar para trás. E é bem aqui, queridos, que nós encontramos o motivo de o porquê de muitas pessoas que começaram tão bem na caminhada com Cristo, hoje já não estão mais aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não quero que você me responda, eu quero que você reflita. Eu sei que você conhece pelo menos uma pessoa que começou a caminhada junto com você, ou que quando você chegou aqui, você via nessa pessoa alguém que te inspirava, como alguém que era apaixonado por Jesus, que era avivado, que era envolvido, que era uma referência de alguém que a gente podia acompanhar, porque perto dele a gente ia crescer, a gente ia desenvolver. E agora a pessoa não está mais aqui, a pessoa desviou, a pessoa foi embora. Muitos, queridos, abandonaram a sua chamada. Muitos deixaram de liderar uma célula, deixaram de acompanhar e discipular pessoas. Muitos deixaram de ser missionários. Muitos deixaram de ser pregadores, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Muitos deixaram. Pararam. Decidiram parar. Muitos se desviaram e foram embora. Mas também tem muitos, queridos, que até decidem continuar congregando, mas também decidem, eu vou congregar, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, mas eu não vou mais me envolver. A pessoa decide ficar parada, lambendo as suas feridas. Eu estou triste. O irmão não falou comigo no momento de conexão. Não me deu aquele abraço gostoso. Quando o Winkley falou assim, olhe para a pessoa mais bonita, o irmão olhou para o outro lado. Aí a culpa já não é minha, tá, querido? Muitos, eu vou parar a minha caminhada porque o meu pastor chamou minha atenção. Porque o Winkley me ralhou. Muitos decidem parar, e eu fui pregar na célula, mas foi tão ruim, tão ruim, tão ruim. Esse negócio não é para mim, queridos. Né, amor? Oh, meu Deus. É normal, nós estamos aprendendo. Deixa eu te dar um conselho de alguém que te ama em Cristo. Se você decidiu parar porque o teu coração está machucado, está ferido, não fique lambendo as suas feridas. Jesus pode curá-la hoje. Jesus pode te restaurar hoje. Jesus, ele pode fazer você voltar ao primeiro amor hoje. 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 Você precisa decidir
se vai querer fazer parte desse reino, se vai avançar conosco, ou se vai ficar para trás. Queridos, por mais que nós amemos você, por mais que nós queiramos que você desenvolva a sua chamada em Deus, por mais que a gente conheça o seu potencial e sempre fale para você que Deus tem chamado, tem propósito para você e para a sua família, por mais que a gente queira que você avance, decole e chegue muito mais longe do que nós, a decisão é sua. Por mais que Jesus te ame, a decisão continua sendo sua. Aí é uma questão de inteligência. Eu vou ficar congregando na igreja, triste, abatido, com o coração magoado? Ou eu vou liberar perdão? Eu vou fechar as brechas? Eu vou ter com o meu irmão que me machucou ou que eu magoei? E vou decidir resolver tudo, porque eu vou continuar minha vida com Cristo, e eu vou decidir viver bem. A decisão é sua. Deus chama cada um de nós, queridos, e nos capacita para a sua obra. Entenda uma coisa, você tem um valor inestimável neste reino. Não fique parado vendo os outros avançarem, avance junto conosco. O que a Bíblia fala? Lá no texto que nós lemos no início, em Isaías 9, o seu reino sempre crescerá. É sempre. A Bíblia não está dizendo assim, o seu reino só crescerá se o ínclito estiver junto. Negativo, o reino não é meu. O reino só vai crescer se o pastor estiver junto. O reino não é do pastor. O reino sempre crescerá. Entenda, não é Deus que precisa de mim para as coisas acontecerem, não é Deus que precisa de você para as coisas avançarem. Entenda que é um grande privilégio ser amado e escolhido por Ele para fazer parte dessa obra tão preciosa. É uma das maiores honras da vida do ser humano. Você tem que olhar para você e dizer, cara, apesar de eu ser tão vacilão, de eu ser todo errado, mesmo assim Deus me amou e me escolheu. Não pare, continue avançando, queridos, continue avançando. Queridos, em outubro, eu fui trabalhar no Curuá com o meu pai, e para lá eu sofri um acidente de moto. Eu caí, eu torci muito feio o meu joelho. Quando eu estava no chão, eu não me machuquei em outra parte, só o joelho que virou, a perna virou para cá assim. Eu pensei duas coisas. Eu disse, meu Deus, como eu vou fazer para sustentar minha família se esse negócio der B.O.? Foi a primeira coisa que eu pensei logo na Leice, no Vitor e no Joaquim. E também no bebê que está a caminho, né, meu amor? Foi a primeira coisa que eu pensei. Segunda coisa, meu Deus, como é que eu vou continuar fazendo a obra? Aí eu pensei nos jovens. Esses meninos só faltam me virar do avesso, imaginei o aleijado. A gente não pode parar, queridos, a gente tem que continuar avançando. Tem que decidir no nosso coração, avançar. Se tem uma pessoa que eu sou apaixonada pela história desse cara na Bíblia, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele tinha raiva de crente, de todos aqueles que anunciavam a Jesus, ele perseguia, mandava prender. E esses presos, na sua grande maioria, eram torturados e mortos. Era a profissão do cara. E um dia, no caminho para Damasco, ele leva a autorização dos sacerdotes para prender as pessoas que ele encontrasse nas sinagogas, anunciando o nome de Jesus. E no caminho para Damasco, ele passa por uma experiência poderosa e sobrenatural. O próprio Jesus vem e aparece para ele, com uma luz muito forte. Diz, Paulo, por que tu está me perseguindo? Ele entendeu que era o mestre, naquele momento.
Jesus planta o seu reino no coração de Paulo, que até então era Saulo. Aquele homem tem a sua vida transformada a partir daquele momento. Ele vai para Damasco com um coração vazio. Só que quando ele chega lá, o coração dele já está cheio de algo que ele não esperava: o reino. E esse homem, ele viveu grandes coisas, mas não foram aventuras de dizer, ai, foi muito alegre, foi muito legal. Paulo foi perseguido inúmeras vezes, foi açoitado, foi torturado, foi preso, ele teve que fugir várias vezes, os seus perseguidores eram incontáveis, a pressão em cima daquele homem era muito forte, queriam pegá-lo e matá-lo, até que no final da sua jornada, prendem ele, e anunciam a sua sentença: ele vai ser morto por decapitação. E aí, ele está escrevendo as suas cartas às igrejas, e em uma das suas cartas, ele faz essa declaração muito poderosa, ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Ele foi incendiado em um dia, que ele não esperava. Desse dia em diante, ele nunca mais deixou de queimar. Ele estava avançando para perseguir a igreja, mas daquele dia em diante, ele nunca mais parou de avançar, para consolidar, construir e plantar igrejas. O apóstolo Paulo morreu e deixou um grande legado, com muitas e muitas igrejas plantadas, muitos discípulos formados em grandes líderes. A obra continua avançando, e tudo aquilo que o apóstolo Paulo fez, está aqui, para inspirar a minha e a tua chamada, a minha e a tua caminhada. Mas mais uma vez eu te falo nessa noite, querido, não pare. De repente você pode até estar certo, a mágoa que te causaram foi muito grande, de alguém que você não esperava, de repente foi o seu líder, de repente fui eu, e se fui eu, em nome de Jesus me perdoe, mas eu não quero que você pare de caminhar por causa de mim. Você precisa continuar avançando, queridos. O reino imparável está de portas abertas para todos aqueles que decidem fazer parte dele. Deus chama todas as pessoas, mas só aqueles que decidem viver o extraordinário de Deus continuam avançando com este reino imparável. Queridos, e neste reino nós iremos alcançar lugares e corações que para nós mesmos, com o nosso olhar humano, parece ser impossível, mas Deus fará acontecer. Deus vai fazer você alcançar o coração daquela pessoa que para você parece ser impossível de ela se dobrar a Jesus. De repente é um pai, de repente é uma mãe, de repente é um marido, de repente é uma esposa, de repente é o filho que está afundado nas drogas. Mas essa pessoa vai se curvar, porque nada para o avanço do reino. Você vai chegar a lugares que para você, humanamente falando, seria impossível de você chegar. Sabe aquela viagem, aquele projeto, aquele sonho, aquele estudo, aquela faculdade, aquele empreendimento? Sabe aquele chamado ministerial que você se acha incapaz? Deus fará você alcançar. Amém, queridos? Deus quer usar a minha e a sua vida para que o reino continue avançando, mas se você não quiser, Ele vai usar a vida de outros. O meu convite e ao mesmo tempo o meu conselho para você é: venha você também fazer parte deste reino imparável. Fique de pé nessa noite no nome de Jesus e aplauda ao Senhor.